Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você vai estar vendo esse vídeo. Queria trazer uma palavra para você que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, dos que já morreram em Cristo. Aqui Paulo reprisa e fala de que a garantia de que os mortos em Cristo ressuscitarão é a verdade da ressurreição de Cristo. E Cristo morreu antecedendo os que morreriam nele. E esses que morreram em Cristo, agora, nesse momento, ressuscitarão com ele no arrebatamento da igreja. Paulo reprisa, isso é muito importante para a igreja. No versículo 21 ele diz assim: Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Esse primeiro homem que Paulo fala é Adão. Por meio do pecado de Adão veio a morte. E a morte em que Paulo fala nessa passagem, ela tem dois significados: a morte espiritual e a morte física. Como todos podem saber, todos nós um dia vamos morrer. E Paulo fala dessa morte espiritual e morte física. Cristo, ele veio acabar com essas duas mortes, a morte física e a morte espiritual. Nesse momento, nós podemos vencer a morte espiritual por meio de Cristo, que venceu na cruz. E no versículo 22, Paulo diz assim: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E Paulo já está reprisando a morte espiritual. Porque Adão, por meio do pecado, se separou de Deus. Porque o pecado nos separa de Deus. Cada vez que nós fortalecemos o pecado em nossa carne, o Espírito Santo de Deus é enfraquecido. Então, temos que andar em santidade, porque no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: Tenham a paz com todos e sejam santos, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Então, vamos andar se santificando na presença do Senhor, para um dia entrarmos na glória com Ele. Aleluia. No versículo 50 do mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz assim, o Espírito Santo revela um mistério a Paulo. Ele diz assim: Meus irmãos, é isso mesmo que eu quero dizer. O que é feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E o que é mortal não pode ter a imortalidade. Aqui, Paulo já fala que do jeito que nós estamos manchados pelo pecado desde o Éden, não conseguimos chegar até a presença de Deus. Por isso que o arrebatamento é muito importante para a igreja, porque nós vamos ser transformados. E no versículo seguinte, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas no instante todos nós vamos ser transformados, no abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela vai tocar. Os mortos ressuscitarão como seres imortais. E todos seremos transformados, porque o corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal, e o que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Então, a presença de Deus, ela é gloriosa. O poder de Deus é muito forte. Então, a nossa carne pecaminosa, a nossa carne fraca não consegue se achegar à presença de Deus sem passar por uma transformação, como aconteceu com o corpo de Cristo depois da sua ressurreição. Ele se transformou num corpo de homem em um corpo de glória.
E aqueles que tiverem unidos com Cristo e morrerem em Cristo ressuscitarão no dia do arrebatamento. E aqueles que tiverem unidos com Cristo vivo serão transformados e levados até a presença de Deus. Amém? Espero que essa palavra possa ter te edificado em alguma coisa. Que você possa aprender mais a Bíblia, se santificando, orando a Deus e conhecendo mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que nem Pedro, na segunda carta de Pedro, ele diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, a glória e para sempre. Amém. Pai do Senhor, espero que você esteja aprendido alguma coisa com essa palavra. Amém?